Livro de Atos, capítulo 12, a partir do verso 5, vamos ler alguns versículos. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados algemados com duas correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio o anjo do Senhor, uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou ao lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-se depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos, do seu braço. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as tuas sandálias. E ele assim fez, e disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo. Era real, pois pensava que se tratava de uma visão. Depois de passar pela primeira, segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, que se abriu sozinha para eles, e saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Deus seja louvado. Estamos diante, igreja, de um texto onde a palavra vai nos ensinar e vai nos relatar que a oração, ela é a base para tudo. Eita glória! Que a oração, ela tem feito para romper e fazer o sobrenatural acontecer. Aleluia. É noite de você sair do natural e viver o sobrenatural. Aleluia. Deus fiel! Vai dizer no seu capítulo 12, no início, que naquela mesma ocasião Herodes ali decidiu maltratar algumas pessoas ali da igreja. E ali Herodes pega Tiago, irmão de João, e mata. E é bem provável que através disso Herodes começa ali a agradar o povo judeu. E Herodes, vendo que isso agradava o povo judeu, ele prossegue mandando prender Pedro. Ele pede para que prenda Pedro e coloque numa prisão ou no calabouço. E vai dizer o texto que era noite, o dia da Páscoa, e Herodes desejava ali eliminar Pedro mediante ao povo, depois que terminasse aquela festa.
Mas só que o texto vai dizer no seu capítulo 5, versículo 5, que quando Pedro estava na prisão, a igreja orava em seu favor. Glória a Deus. É bem provável que para mim e para você, igreja, alcançar a vitória, temos que viver em oração. É bem provável para que o milagre na minha vida e na tua vida venha acontecer, temos que estar em oração. Porque o texto vai dizer que quando Pedro estava preso, a igreja estava em oração. Porque a igreja que é unida, ela vive em oração. Porque sem oração, milagre não acontece, sem oração nada acontece. Mas é necessário, porque o texto faz que quando Pedro, ali ele é preso, Herodes vai colocar ali sobre 16 guardas, para que venha ficar mantido preso, para que ele não viesse ali fugir. E o texto vai dizer que Pedro agora começa a dormir. Ou seja, Pedro estava despreocupado, porque ele sabia o Deus que ele servia. Pedro sabia quem estava no controle da situação dele, porque ele sabia que algo Deus ia fazer. E o que chama a atenção é que esse texto que vai dizer que os anjos, Deus envia o anjo até Pedro e coloca sobre aquela prisão. O que eu entendi com esse texto, igreja, é que se a gente, por si próprio, manualmente, fosse tirar alguém de uma prisão, a gente ia com nossas forças humanas. A gente ia de frente ao muro. A gente ia querer romper ou passar pelas portas. Mas Deus, ele faz diferente. Porque quando a igreja orava, Deus estava mandando providência. Porque quando a igreja orava, Pedro estava sendo cuidado. Porque quando a igreja orava, Deus estava mandando anjo de dentro para fora, assim, para romper aquilo que era impossível. Aquilo que não tinha mais solução para Pedro. Pedro agora começa a ser tocado pelo anjo. E quando o Pedro é tocado pelo anjo, deixa eu fazer que Pedro agora levanta. Com a ordem do Pedro, e o anjo diz: Pedro, levanta-te. Quando diz levanta-te, é posicionamento, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem era Pedro? Vai dizer no Evangelho de Mateus que Pedro era uma pessoa analfabeta. O Pedro não sabia ler, Pedro não sabia nada. Mas Jesus escolheu. Aleluia. Jesus não está preocupado se você sabe, se você faz, se você está preocupado se você está com sinceridade com a obra dele. Deus está preocupado com aquele que tinha compromisso com a obra dele. Porque Pedro, ele não, em nenhum momento, aqui o texto vai dizer que Pedro começa agora a entrar em desespero. Pedro simplesmente ele começa a dormir e vai ficar calmo. Mas a igreja está continuamente em oração. Sabe aquele teu problema, igreja? Que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Continua a orar. Continua a clamar. Continua a insistir na oração. Continua a persistir, porque é na tua oração, é na tua sinceridade, é na tua humilhação que Deus vai se levantar e vai enviar providência de Deus para a tua casa, para a tua família. E você vai contemplar o que Deus vai fazer na tua casa. Glória a Deus. Porque os céus não estão preocupados com o talento. Porque se os céus não estivessem preocupados com o talento, Lúcifer ainda estava lá. Deus está preocupado com aquele que tem. Aleluia. Posicionamento.
Porque hoje, pastor Fábio, pessoas estão à procura de pessoas que são famosas, pessoas que têm renome, mas não sabem como está vivendo, uma maneira que vive, também não me importa. O que importa é que a gente foi chamado para fazer a diferença. Então, se você for chamado para fazer a diferença nessa noite, clame a Ele, faça a Ele do jeito que Ele quer. Não faça como você quer, do jeito que você quer, porque não dá certo. Porque o que estou dizendo é que quando Pedro está sob a prisão, Deus vai mandar providência de dentro para fora. Porque não tinha como Pedro sair daquela prisão, mas Deus entendeu que quando Pedro estava ali sob a prisão, a igreja estava a orar. Porque a oração ela rompe aquilo que é impossível para mim e para você. Aleluia. Pedro é um dos discípulos de Jesus. A palavra vai relatar que quando Pedro está andando sobre as águas, ele sente medo. Ao sentir esse medo, Pedro começa a afundar. E nessa proporção que Pedro começa a afundar, é onde tudo vai se desmoronar, porque Pedro para de olhar para o alvo que é Cristo, Pedro para de olhar para aquele que pode resolver o seu problema, Pedro para de olhar para aquele que é o consumador da minha e da tua fé, e começa a olhar para um lado, para o outro, e olhar para a tempestade, olhar para o mar bravio, esquece daquele que pode e fazer um milagre na minha e na tua vida. Porque Pedro era um homem falho, como qualquer um que está aqui. Mas Pedro, ele teve alguns momentos para alcançar algo extraordinário de Deus sobre a sua vida. Porque quando Jesus para e diz: Pedro, vem descendo do barco e anda sobre as águas, vem até a mim. Jesus deu uma ordenança para Pedro que ele viesse andar sobre as águas. Se Jesus mandou fazer, tu faça. Se Jesus mandou você fazer, faça. Mas não faça do seu jeito. Se Deus te escolheu, é porque Ele tem algo a cumprir na tua vida. Ah, mas está doendo. Mas está difícil. Adore. Ah, mas eu não aguento mais. Continua a orar. Mas eu estou sem força. Continue a clamar. Ah, mas eu não aguento mais. Vou desistir. Continue a clamar. Pede seu corpo. Porque no teu clamor, na tua oração, na tua existência, que Deus vai se levantar e vai agir a teu favor. Porque não tinha possibilidade de Pedro sair sobre essa prisão. Mas Deus, quando ele ouve uma oração sincera, uma oração que vem da igreja, quando se une, ela rompe barreira, igreja. Porque o texto vai dizer que a igreja está a orar. A igreja não se reúne para falar do irmão, a igreja não se reúne para falar do próximo, a igreja não se reúne para estar em status, para estar em WhatsApp, para estar em Face, não. A igreja se reúne para orar. A igreja se reúne para orar, porque é a oração que liberta, é a oração que transforma, é a oração que faz eu e você estar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou cansar muito os irmãos. Eu só vou até onde Deus permitir. Glória a Deus. E Deus me trouxe algo agora. Eu estava agora à tarde em casa, na mesa, pastor Fábio, estudando. E Deus me trouxe um irmão dessa igreja mente. E Deus disse assim para essa irmã, missionária Ângela: nada está perdido. Aleluia. Deus mandou te dizer: continua, persevera, porque vou eu realizar aquilo que tu tem pedido. Mas vai acontecer tudo no meu tempo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque às vezes a gente pede
mas sente medo. Porque às vezes a gente pede, mas murmura. Porque às vezes a gente pede, mas pede com exigências. Quer dizer algo que não está no centro da vontade de Deus. A gente quer pedir, mas Deus faz assim, faz do meu jeito, faz como eu quero, mas não é assim. É do jeito dele, na hora dele, no jeito que ele quer. Porque às vezes a gente pede, mas às vezes age ou aparece oposições para que venha atrapalhar e o meu e o teu pedido. Glória a Deus. Porque às vezes aí você pede, mas crê no teu tempo, no meu tempo, mas não quer crer no tempo de Deus. Porque não é no teu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Porque o texto faz aqui, quando Pedro estava ali sobre essa prisão, a igreja estava em oração. Então, se você quer vitória, quer resposta, continua orando, continua clamando, continua a buscar, porque é através da oração, é através do teu clamor que no tempo determinado Deus vai se levantar e vai agir a teu favor. Porque quando Pedro está ali, o texto faz dizer que a igreja estava em oração. Eu creio que aqui tem igreja que ora. Eu creio que aqui tem uma igreja que ora, que é unida. Porque quem aqui não necessita de algo? Porque quem aqui não precisa de algo sobre a sua casa, sobre a sua família? Porque tem pessoas aqui que necessitam de uma libertação sobre o seu parente, precisa de uma libertação entre o seu ente querido, precisa de algo na tua casa, na tua família, precisa de um milagre. Porque quem está aqui não é perfeito. Perfeito é Jesus. Estamos aqui para aprender cada dia mais um com o outro. E o texto vai dizer que o anjo agora toca em Pedro e diz: Pedro, levanta-te, coloca as tuas roupas, coloca a tua sandália, porque agora vou eu fazer algo extraordinário sobre a tua vida. E Pedro agora vai, levanta sem entender nada, achando que era uma visão. E o texto faz aqui: Pedro vai seguindo anjos. Quando chega, praça a primeira sentinela, a segunda, e agora passa e sai de frente para aquela porta de ferro. Onde não tinha mais jeito, mais solução, agora Pedro acorda e vai se deparar e entender que aquilo que estava acontecendo era real. Pedro agora entendeu que Deus enviou alguém em favor a ele, porque a igreja estava em oração. Porque a igreja estava a orar sobre a vida de Pedro, para que alguém viesse chegar e agir sobre ele. Você acha que sem orar você consegue algo? Você acha que sem a oração você está de pé? Você acha que sem a oração você estava respirando? Porque a oração é alimento para mim e para você. A oração é a base para todas as coisas. A oração, ela é o suplemento para mim e para a tua vida. Porque a oração, ela quebra a barreira, entendeu uma coisa? Porque a arma, ela tem um presente, mas a oração, ela vai atingir o passado, ela vai quebrar magia, ela quebra macumba, ela quebra feitiçaria, ela vai quebrar que não tem mais solução. A oração, ela rompe a barreira. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Quer vitória, mas não quer orar. Quer resposta, quer milagre, mas não quer orar. Ah, Jesus, está demorando. Começa a me buscar diferente. Ah, Jesus, por que não acontece? Tu pede tanto, mas nada faz para mim. Porque não é só estar nos cultos, é viver constantemente uma vida de santidade. Porque em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 vai dizer: sede vós santos em toda maneira, assim como eu sou santo. É difícil, igreja, mas não é impossível.
Porque muitos têm pedido, muitos têm clamado. Mas a oração tem que ser diferente. Para que você venha alcançar algo extraordinário, para que você venha sair do acomodismo, do natural, para alcançar o sobrenatural é diferente. Para que você venha alcançar o sobrenatural de Deus, a gente tem que se levantar em oração e dizer: Senhor, agora eu vou me posicionar, eu vou em busca, porque eu sei que o Senhor pode solucionar e resolver aquele problema. Você pode determinar, acreditando e crendo que Deus pode fazer. Porque hoje, pastor Fábio, se você for para uma congregação e você for pregar sobre pecado, você apanha. Porque evangelho, ninguém quer pregar essa palavra como ela tem que ser pregada, pastor Cláudia. O povo agora só quer pregar para massagear o ego. Querem pregar para levantar, para fazer aquilo que não vem, que não convém sobre a palavra. Mas o evangelho ele tem cruz. O evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho tem que ter cruz, porque o evangelho, aquele que morreu por mim, por você na cruz, é Ele que te chamou, é Ele que te escolheu, é Ele que deu a vida por mim, por você, para você estar aqui nessa noite. Porque vai dizer no evangelho de Marcos, de Mateus, e Lucas e João, que Jesus, agora Ele é pego. Judas trama ali para que Ele venha ser entregue, para que Ele venha ser entrega aqueles pecadores para que venha ser crucificado. E o texto vai dizer que agora Jesus, agora Ele é entregue aos guardas e vai levado para o sinédrio. E quando Jesus passa a ser mediante aí para o sinédrio, agora Ele passa a entrar em julgamento. E ali o povo começa a apontar, a fazer grandes acusações e nada acharam. Mas o texto vai dizer que por muito procurarem, acharam que Ele falou que em 3 dias levantaria o templo. Só que não entenderam que o templo a qual levantaria não era um templo de tijolo, como esse ainda está. É um templo a qual é espiritual. É verdade. O evangelho, igreja, aonde Jesus passa a lhe sofrer por mim, por você, a entregar, a sofrer, a apanhar, a ser chicoteado, a ser esculachado por mim, por você, para que vocês venham estar aqui. E às vezes eu e você é ingrato, a gente não quer reconhecer aquele que te chamou, aquele que te escolheu. Mas Jesus não, Jesus é diferente, Ele fez. Porque Ele veio não para julgar. Ele veio para fazer a diferença, para mostrar o que a gente vinha fazer diferente. Porque quando Jesus está ali a carregar sobre aquela cruz, quando Ele está a caminho do Gólgota, Jesus começa agora a ir sobre aquela multidão carregando aquela cruz. Em nenhum momento o texto vai dizer que Jesus para e vai dizer: por que botaram essa cruz sobre mim? Não. O texto vai dizer que Jesus passa a carregar a cruz sem reclamar. E a cruz que você está a carregar, por que você tanto reclama? É simplesmente adorar e aceitar aquilo que Deus te deu. Porque se Ele te deu, Ele sabe que você tem proporção e tem capacidade para suportar. Então carregue, suporte, porque Deus, Ele deu seu Filho por amor de mim e de você, para você estar aqui nessa noite. Não foi para você murmurar, para você reclamar assim. Deus sabe que somos falhos, Deus sabe que o medo está no nosso DNA, mas Ele também sabe que a gente pode romper essa barreira e avançar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Porque Pedro, ele presencia algo diferente. Eu quero pedir uma permissão do pastor que a igreja assim puder ficar de pé. Pedro agora ele vai presenciar algo sobrenatural sobre a sua vida. Aleluia. Pedro agora ele sente o toque do anjo,
Porque quando Deus ouve a minha tua oração, Ele vai enviar providência para que alguém venha entender que o Deus que eu e você serve é aquele que vai fazer o mar vermelho se abrir para eu e você passar, assim como aquele povo passou. E Jesus agora manda para que aquele anjo venha e toque Pedro. Pedro, vai, acorda. Acorda, Pedro, porque agora chegou o momento de você sair dessa prisão. Porque enquanto tu estava aqui, Pedro, a dormir, a igreja estava lá fora, a igreja estava lá a orar, estava a clamar para que eu viesse entrar em ação, providência, para que você viesse ser liberto, Pedro. E Pedro agora sai. Pedro começa a entrar no mundo espiritual. Pedro agora começa a entender que o que Deus fez não era simplesmente uma visão, não era simplesmente algo passageiro, não era simplesmente algo que estava ali para fazer e ficar esquecido. Não. Pedro entendeu que o que Deus fez e o que Deus mandou foi algo sobrenatural sobre a sua vida, porque não tinha condições de Pedro sair daquela prisão, mas Deus mandou providência de dentro para fora. Deus mandou providência para que o anjo viesse entrar e assim libertar Pedro. Será, pastor, que a gente ia conseguir entrar ali pela frente com romper aquele portão? Não tinha condição de você entrar, ou pessoas quisessem entrar para querer libertar Pedro com suas forças humanas, porque não tinha condições, porque os guardas eram muitos. Mas através da oração, através da providência da igreja, através do posicionamento da igreja que tomou para orar sobre Pedro, quando estava Pedro, ele disse: ah, Jesus, agora eu sei que o Senhor enviou o meu anjo, o teu anjo, para que assim viesse me libertar. Aleluia. Espírito Santo. Tem tantas pessoas presas ainda em algo que está atrapalhando hoje viver a tua vida. Aleluia. Tem tantas pessoas que estão presas para olhar para o próximo, querer ser melhor, achar que faz melhor, achar que faz. Porque aqui quem brilha é Ele, aqui quem faz é Ele, aqui quem tem melhor, a glória é para Ele, a exaltação é para Ele. Porque aqui tudo é para Ele. Ah, Jesus. Nesses últimos tempos, pastor Fábio, o que está acontecendo no cargo vai levar muita gente para o inferno. Cargo vai levar muita gente para o inferno, porque tem muita gente brigando por ficar em posição. Posição não leva ninguém para o céu. Posição não vai dar salvação a ninguém. O que vai dar salvação a mim e a você é a gente entender aquele que me te chamou para que a gente venha viver de uma forma diferente e seguir os mandamentos que Ele deixou para mim e para você. O Evangelho de cruz, o Evangelho de arrependimento, para que eu e você venha alcançar a salvação. Porque é na tua oração que nessa noite Deus pode fazer algo diferente na tua casa, na tua família. Mas é o irmão Cleber que está pregando. Eu não estou nem preocupado que você não crê. Eu não estou nem aí para você se você não crê. Eu estou preocupado por aquele que me chamou. Eu estou preocupado com aquele que pode operar, aquele que pode fazer, aquele que é, aquele que fez todas as coisas. Aleluia! Ah, Jesus. Deus é Deus. Espírito Santo. Espírito Santo da verdade. Enquanto você vai adorando, igreja, Deus está quebrando algo. Enquanto a igreja adora, Deus está quebrando obra de feitiçaria.
Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja adora, enquanto a igreja levanta, enquanto a igreja está em clamor, enquanto a igreja está em posicionamento, algo diferente está acontecendo. Aleluia. Aleluia. Porque não é sobre o homem que eu estou falando, é sobre Deus. É sobre aquele que morreu por mim e por você. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Não me responda para Deus. E se Cristo decidir te ferir como te feriu a Cristo? E se Cristo decidir a te ferir como feriu a Cristo, será que você vai suportar? E se Cristo decidir, pastor Fábio, a me ferir e ferir a Senhor, será que a gente vai suportar? Aleluia. Então vamos viver diferente, igreja. Porque vai dizer, igreja, que a família é a base de tudo. A família, pastor Fábio, é o nosso primeiro ministério. A família, ela tem que estar em proteção. Será que você está disposto a orar por alguém da tua parentela? Será que você está disposto a pagar preço por alguém da tua família para que Deus venha agir, venha entrar em ação e fazer o sobrenatural, para que Deus venha libertar, para que Deus venha salvar, para que Deus venha tirar das drogas, para que Deus venha entrar em ação e agir, venha curar e libertar? Será que você está disposto nessa noite a fazer assim como Deus está dizendo na sua palavra? Clama a mim e eu respondi que é coisa grande e coisa que não sabe. O povo entende esse texto, pastor, como se fossem coisas materiais, mas é coisas espirituais. Porque Ele é o eu sou, Ele é o El Shaddai, o Elohim, Ele é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim. Aleluia. Grande é a guerra, pastor, espiritual. Hoje não é culto de libertação, não. Mas para Deus operar, não necessita ser culto de libertação. Para Deus operar o milagre, Ele faz quando Ele quer, a hora que Ele quer, o dia que Ele quer, o tempo que Ele quer, porque a obra é dEle, é tudo para Ele, assim é todas as coisas para Ele. Ah, porque é culto de família, Deus não faz milagre, faz sim, para de se enganar. Ah, porque Deus não liberta, liberta sim. Para de se enganar, coloca a tua fé em prática. Coloca a tua fé em prática para você ver o que Ele vai fazer. Deus pode até dizer: ah, meu filho está sem fé, meu filho está fraco. Ah, Jesus, meu Deus, me ajude. Glória a Deus. Espírito Santo. Glória a Deus. Ah, Jesus. Igreja, Deus está dizendo para a igreja nessa noite: é tempo da igreja viver o sobrenatural. É tempo da igreja começar a viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Mas é necessário a igreja se levantar e se posicionar como Deus quer. Ah, irmão, mas está julgando? Não, jamais. Porque a própria palavra vai dizer que só um legislador e só um juiz que pode julgar e condenar todas as coisas. Eu estou falando da palavra. Eu não estou em contra ela. Se você quer encontrar ela, amém. É você e Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse barulho ali. Qual é o teu nome, Vaso? Valmir. Vamos, já é evangélico? Já é? Como está a tua fé, bendita Deus? Como está a tua caminhada com Cristo? Glória a Deus. Deus manda te fazer uma pergunta nessa noite.
pede para que eu venha fazer e selecionar aquilo que eu quero que eu faça na tua vida. Porque através, quando tu se prostrar, através da tua fé, porque tem pessoas, pastor, que olham e dizem: isso aí não tem mais jeito, esse aí até quando? Pastor, vai dar um abraço nele. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus, ele te dizia: ah, Senhor, não tem mais jeito, até quando vai durar isso, quando a gente vai suportar? Mas Deus é providência na tua vida, na tua casa, nessa noite. Porque Deus, Ele é o dono do milagre, Ele é o dono de tudo, de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Deus. Veja, Pedro aqui.